Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa, comentário das lições bíblicas para jovem, terceiro trimestre do ano de 2024. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a tua casa, a tua família, o teu ministério. Muito obrigado por nos permitir, todas as semanas, adentrarmos a tua casa, a estarmos junto contigo, estudando um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor continue alargando as tuas tendas. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Estamos começando e eu queria te pedir que, por gentileza, nos ajude a compartilhar a nossa programação. Você que não é inscrito ainda na CEADEB TV Oficial, se inscreve, ativa o sininho e você vai estar sendo notificado de toda a nossa programação. Seja ela da convenção, seja ela aqui da TV CEADEB Oficial. E eu quero te solicitar que ative o sininho para receber toda essa programação, tá certo? E você que nos ouve pela Rádio Vox 105.9, aumenta o volume na tua casa, no teu carro, onde você estiver, porque vamos falar um pouco mais da palavra de Deus. Estamos iniciando, essa é a segunda lição desse novo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2024, onde estamos abordando a vida do profeta Daniel, que tem como tema geral, na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O testemunho, ele fala muito da vida do crente, da pessoa, tá? E essa lição é o que nós vamos abordar. A relação da liderança, do homem com o mundo, como o cristão deve se comportar. Então, tudo isso estaremos estudando nessa lição, que eu tenho certeza que será de grande valia para a tua vida espiritual. O tema que nós estaremos estudando no dia 14 de julho, como viveremos na Babilônia, que é a lição de número 2, ok? Essa lição tem um texto principal, que a gente faz a leitura em sala de aula, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7, que diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Resumo da lição: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Aleluias! Esta lição, nós temos também quatro objetivos, visto que ela vai estar dividida também em 4 tópicos, tá certo? Então, o primeiro objetivo é apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. O segundo objetivo, conhecer as características da imponente cidade. Terceiro, identificar a cultura e o espírito da Babilônia. E 4, compreender como viver e testemunhar na Babilônia. Eu já vos garanto que não é fácil, tá? Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as coisas ficam mais fáceis. Texto bíblico encontra-se no livro do profeta Daniel, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 3. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Esse é o texto que nós lemos, o texto principal, e a introdução da nossa lição está assim: a presente lição nos permitirá compreender que a maneira como os jovens hebreus encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio. Vejamos então que esse primeiro tópico, a primeira parte da nossa lição, tem como o tema a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia,
está dividido também em 3 subtópicos. No primeiro subtópico falaremos sobre deportados para uma terra estranha. No segundo subtópico, jovem Daniel e seus companheiros. E no terceiro, o sofrimento do justo. Ok? Vejamos então. Deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas. 605, 597 e a última e a pior de todas, 586. Foi quando o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou as suas portas, derribou os altares, destruiu o templo que existia de Salomão e levou entre esses cativos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre. Percebam que o diabo, quando ele luta contra o cristão, ele não tira aquilo que para a gente não tem valor. Ele só tira aquilo que nós temos de valor. E com a nação de Israel não foi diferente. Levou a princípio, na primeira leva, aqueles que tinham a sua origem na nobreza. O diabo não luta para tirar o que nós não queremos, e sim aquilo que nós mais valorizamos e temos como de grande importância. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Observe, irmãos, quanta humilhação, e olha como o diabo ele humilha as pessoas. Ia tirar pessoas que eram nobres na sua pátria, para levar para a terra de Babilônia, para servir dentro do palácio. É como se estivesse mostrando que, de fato, quem tinha o poder, quem tinha a força, era a Babilônia. E uma vez que colocava eles para serem servos dentro do palácio, era como se fosse assim, vocês são fracos, são frágeis, e eu estou humilhando vocês. Então, irmãos, o diabo, ele faz isso. Ele, quando luta contra o cristão, é porque ele quer escravizá-lo e levá-lo a uma posição de humilhação, de desprezo. Esses rapazes deveriam ser, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Olha como eles não queriam qualquer pessoa. Eles queriam pessoas que tivessem boa aparência, pessoas que soubessem chegar no ambiente, pessoas que fossem versadas, conhecedoras e sem nenhum defeito. E quando eu olho para o cristão, eu vejo que o cristão ele tem que ter essas características, versados no conhecimento da palavra de Deus, eles precisam ter boa aparência, né? É por isso que o próprio mundo cobra do cristão a aparência. A aparência, a forma como a gente se veste, o cabelo, a barba, a forma como nós estamos trajados, fala muito sobre as nossas vidas. Eu me lembro que certa feita, na igreja que eu pastoreava em Estela Maris, eu fui abordar um tema para a igreja sobre usos, costumes e doutrinas, qual a diferença de um e de outro. E eu preparei todo o material do meu sermão. Eu me recordo como hoje que quando eu fui tratar de vestimentas, eu fiz questão de mostrar que às vezes o que muito fala mal ao nosso respeito são os exageros. E a forma como a gente se comporta denuncia de fato quem somos. Eu me lembro que naquele dia, depois de ter falado sobre todos os assuntos, eu comecei a colocar algumas fotos. A foto de um jogador de futebol, a foto de um médico, a foto de uma enfermeira, de um juiz. E por fim coloquei a foto de uma irmã crente, né? Que a gente chama aquelas irmãs crentes do reteté. E para mostrar, e na hora que eu ia perguntando para os irmãos o que aquelas imagens falavam, eles iam dizendo e acertando. E por fim eu concluí a mensagem perguntando para eles: e você, como tem se vestido? Você representa um embaixador de Cristo na terra, ou nós estamos nos vestindo como o mundo se veste? Então, observe que o próprio Nabucodonosor, ele esperava que os filhos de Israel tivessem uma boa aparência, fossem versados no conhecimento, né? E que, além do mais, eles fossem competentes para servir. Não basta apenas servir, precisa ter competência. E no reino de Deus não é diferente. Precisamos fazer o melhor para Ele. Se o nosso adversário já cobra
essa competência para servir, imagine Deus. Nós temos que, de fato, sermos um exemplo, uma referência. Segundo subtópico, jovem Daniel e seus companheiros. Daniel descendia de uma família da aristocracia. Talvez até mesmo pertencesse à linhagem real de Judá. Observe que o fato de Daniel ser de uma linhagem, né, de Daniel ser alguém de importância na sua nação, isso não impediu que o adversário o levasse cativo. E quantos jovens que são da linhagem sacerdotal, filhos de pastores, filhos de presbíteros, de gente de círculo de oração, mas que foram aprisionados por Satanás. Porque o nosso adversário, ele não perde tempo. Assim como Deus, ele investe para que sejamos fiéis a ele, o adversário, ele está dando o inferno para que sejamos infiéis a Deus. Então, Daniel era de uma família tradicional, de uma família, quem sabe até de linhagem real, mas o adversário não deixou de investir sobre a vida deles. Eles estavam cheios de sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro, e agora foram arrancados abruptamente da comodidade do lar. Os sonhos que nós temos, eles só podem ser realizados em Deus. Os sonhos que nós sonhamos, só Deus pode realizar. E o fato de sonharmos em Deus e o fato de termos esse sonho não significa dizer que o adversário vai parar. Ele vai investir cada vez mais para que a gente não realize aquele sonho que em Deus realizaríamos. Quantos cantores que sonharam em ser grandes cantores e se perderam, foram atraídos pela fama do mundo? Quantos pastores se perderam? Quantos irmãos ao longo da jornada se afastaram porque talvez começaram a querer realizar um sonho e, como estava demorando, resolveram agir com a própria mão para fazer acontecer aquele sonho. Não se esqueça, quando nós sonhamos os sonhos de Deus e vivemos os sonhos de Deus, automaticamente Deus também fará com que realizemos os nossos sonhos. O fato de Daniel, Misael, Azarias e Ananias terem sonhos não foi impeditivo para que eles fossem levados cativos à Babilônia. A cidade havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, amigos familiares assassinados por ocasião da invasão. Segundo Crônicas, irmãos, conta essa história com dor, porque é uma história que eu confesso que é muito triste. Deixa eu ler esse texto para os irmãos acompanharem, para os irmãos verem como foi cruel essa invasão de Nabucodonosor à nação de Israel. Segundo Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 6. Olha como o povo de Israel sofreu, irmãos. E mesmo assim, o povo ainda continuava com o coração obstinado, um coração duro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com grandes algemas de bronze para levá-los para a Babilônia. Aí o versículo 7 diz: levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou num templo. Aí ele diz que os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E aqui, irmãos, percebemos que o inimigo, quando nos ataca, ele nos ataca para nos ver totalmente destruídos. Agora, é importante também salientar que, todavia, Daniel e seus amigos não deixaram se abater pelas circunstâncias da vida, pois sabiam que tudo decorria da benevolência de Deus. Quando nós somos atacados, irmãos, nós temos dois caminhos a percorrer. O primeiro, a entrar por um caminho do vitimismo, se achar vítima, pobre coitado, desolado, devastado, ou então levantar a cabeça e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e prosseguir para o alvo. Há quem foi atingido durante a caminhada e que caiu, que se prostrou,
mas o que Deus espera é que nos coloquemos de pé, com cabeça erguida, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo nessa situação difícil. O Deus que nos criou não nos entregou a própria sorte. Ele continua agindo e intercedendo em favor do seu povo. O sofrimento do justo. Terceiro subtópico da primeira parte da lição. Essa história nos faz recordar que os justos podem passar por provações. Sim, há quem pense que o justo não pode ficar desempregado, que o justo não pode adoecer. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que manda a chuva, ele manda a chuva para o ímpio e para o justo. Para Deus, o que ele espera, mais do que o fato de que sejamos cristãos, é que sejamos fiéis a Ele. Muitas pessoas se intitulam de cristãos, mas são infiéis, não permanecem, não guardam, não cumprem com a vontade de Deus. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. É verdade? A Bíblia fala que Jó era um homem justo, fiel, temente a Deus, mas isso não foi impeditivo para que ele passasse por essa experiência de poder conhecer a Deus face a face. Então, Jó depois passa por todo aquele sofrimento, ele ainda diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o maior desejo de Deus é que o seu filho possa vê-lo. Eu te convido, você que está me ouvindo, me assistindo, a fazer uma oração pedindo para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor te mostre o que Ele está fazendo em teu favor. Em favor da tua casa, em favor da tua família. Chegamos então ao segundo tópico da nossa lição, onde falaremos sobre a imponente Babilônia. Este segundo tópico da lição também se subdivide em 3 subtópicos. A capital imponente, a ostentação da cidade e uma cultura pagã. A capital imponente. Os jovens, possivelmente, ficaram admirados com a sua grandiosidade, a maior da época, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. De fato, irmãos, a Babilônia tinha tudo para atrair aqueles jovens. E hoje não é diferente, nós temos um mundo que é atrativo. Um mundo que é atrativo na sua libertinagem, um mundo que é atrativo nas propostas que tem, né, de prazer o tempo todo, né, do hedonismo que está em evidência, do secularismo. Mas nós que somos cristãos não podemos e não devemos jamais nos curvar diante daquilo que o mundo tem proposto. Deus tem proposto muito mais para a sua igreja. Deus tem proposto algo melhor para o seu povo. Então, ainda que eles tenham ficado admirados com a grandiosidade, a distância que eles tinham da sua terra natal, isso não foi motivo para que eles se entregassem à própria sorte. A igreja, a família, o Estado, em certo sentido, são um referencial para o homem. Há quem se afaste da igreja por estar na faculdade, por estar na roda de amigos, que se esqueçam dos princípios. Daniel, Ananias, Misael e Azarias permaneceram convictos e firmes, pois tinham sido muito bem estruturados ainda na sua terra natal. A sua cultura como atual era orientada a imagens e a estética. E não é diferente porque hoje, Tiago, a gente percebe que a sociedade ela é muito levada pelo aquilo que se vende, pela estética, pelo padrão de estética. E hoje se mostra cada vez mais homens sarados que malham, mulheres, né? Porque eles estão muito ligados com a imagem, como se a imagem fosse tudo. E eu me lembro agora de um comercial que tinha na TV brasileira antigamente, que mostrava que a imagem não é tudo. Maior do que a imagem era o produto que se tinha por trás da imagem. Um comercial que existia aqui no Brasil. E isso é uma grande verdade. Quantas pessoas que são belas por fora, perfeitas, corpos esculturais, mas por dentro são podres.
Foi isso que Jesus disse para os fariseus, para os hipócritas, os escribas, lá na igreja primitiva. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados, são podres. E essa era a cultura da capital da Babilônia. Era aquela cultura que era orientada pelas imagens da estética, como é nos dias atuais. Mas Deus tem muito mais. Deus quer que nós sejamos bonitos, não só por fora, mas por dentro também. Afinal de contas, o que vai dizer quem somos são os nossos frutos. Era fácil alguém ser seduzido por seu luxuoso, pelo seu luxo e sua opulência, como ocorre com a mídia odierna. Hoje é muito fácil as pessoas serem seduzidas pelo luxo e pela opulência que existe, né? Hoje tudo que a gente conhece e que a gente vai vendo com o passar do tempo, a gente vê a luxuosidade, a opulência com que as coisas são feitas, seja do carro, seja da casa, seja dos prédios, das mansões, e tudo isso tende de fato a atrair a atenção, a chamar a atenção daqueles que são levados pela aparência. Mas, partindo do ponto de vista dessa perspectiva de que a aparência, a luxuosidade não é tudo que se espera. Observe quantas pessoas que até têm uma vida de luxo, são opulentas, todavia são infelizes. Elas vivem à margem de remédios antidepressivos, remédios para que possam dormir. Por quê? Porque estão apenas na aparência, mas lhes falta a essência. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Ainda que estejamos em um mundo que se mostra imponente, não podemos ser seduzidos por esse luxo e por essa opulência. O segundo subtópico, ostentação da cidade. Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações, relembrando a fundação original da cidade. Observe que lá no início, quando surgiu a cidade de Babilônia, ela sempre teve por trás a questão de ostentar força, poderio, riqueza. E hoje não é diferente. Cada vez mais as nações se levantam com poderio financeiro, com poderio bélico para mostrar que são poderosos. E com as pessoas também, que procuram nos seus bens demonstrar que são realizados ou que conseguiram atingir realizações. E tudo isso do ponto de vista superficial da materialidade. Porém, nós não somos só materiais. O corpo, sim, mas a alma e o espírito são espirituais. E o que é mais interessante, eles não morrem, eles já são eternos. Os descendentes de Noé pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria o céu, com o propósito de ter fama e a falsa sensação de segurança sem Deus. É o que muita gente tem feito, tem construído os seus impérios, as suas torres de Babel, como que se, fazendo isso, conseguiriam se afastar de Deus. Mostrariam a sua força, mostrariam a segurança sem Deus, e essa falsa sensação de segurança sem Deus é que tem levado muitas pessoas a morrerem, a padecerem. E o que é pior, o que esperam essas pessoas é o lago de fogo e enxofre, como está escrito na Bíblia Sagrada. Deus, porém, não se agradou do empreendimento e por isso confundiu as línguas e os espalhou pela terra, dando à cidade o nome de Babel. E é isso que nós estamos vendo. Hoje muitas pessoas estão sendo confundidas porque acharam que o seu patrimônio, que as suas riquezas podem fazer com que elas se sintam seguras, se sintam protegidas, como se estivesse dentro de uma redoma. E na verdade, nós sabemos que a segurança só há em Deus, só em Cristo que nós estamos seguros, porque Ele nos garante a segurança não só nessa vida, como na vida vindoura. O terceiro subtópico é uma cultura pagã. Os babilônios valorizavam a religião local e acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida.
desde os assuntos cotidianos até os eventos cósmicos. Olha essa crença que os babilônios tinham. Eles supervalorizavam a religião que eles tinham, a ponto de acreditar que esses deuses governavam todos os aspectos da vida, que iam desde os assuntos cotidianos deles até os eventos cósmicos. Ora, a gente sabe que só existe um Deus, com D maiúsculo, que é o Senhor do tempo, porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Porém, a Bíblia diz que o nosso adversário, o Deus desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo Jesus. E é isso que o diabo tem feito, tem cegado as pessoas, para que elas acreditem que o Deus desse momento, que o Deus desse período, com D minúsculo, que cega o entendimento, faça ou passe a falsa sensação de que estão seguros. Mas só em Deus há segurança. Marduk, o seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia. Assim como Marduk, muitos deuses se apresentaram no Antigo Testamento como sendo o Deus verdadeiro. E eu lembro para os irmãos que quando Deus chamou a nação de Israel para sair do Egito, Deus, antes de libertar o povo, ele fez questão de desfazer de pelo menos 10 divindades que haviam no Egito. Deus sabia que a nação de Israel estava aprisionada no Egito e que alguns deles já estavam acreditando, inclusive, nessas divindades. Então Deus, na sua sapiência, faz com que aquelas divindades sejam neutralizadas, anuladas, demonstrando que só Ele é o Deus que pode todas as coisas. Eu me lembro que os magos de Faraó conseguiram transformar a água em sangue, conseguiu fazer a mesma coisa com a vara para se transformar em serpente, mas quando foi para fazer com que do pó da terra surgisse os piolhos, eles não conseguiram. Então, eles disseram, aqui é o dedo de Deus. Se eu estivesse lá, eu não diria que era o dedo de Deus, mas sim o próprio Deus, que estava pelejando em favor do seu povo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia representa Babilônia por meio de suas características de idolatria e prostituição espiritual. Verdade. A Bíblia sempre mostra que a Babilônia ela tem uma característica de alguém que é idólatra, de alguém que se prostitui espiritualmente, que está adorando a outros deuses, quando na verdade deveriam adorar ao Deus que é todo-poderoso, ao Deus dos deuses, ao Deus de Israel. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. E hoje, irmãos, não é diferente. A gente vive uma sociedade onde muitas pessoas estão indo pelo mundo, vivendo com o paganismo como sendo a melhor maneira de crer em Deus. Porém, nós sabemos que o paganismo nada mais vai fazer com que essas pessoas sejam lançadas no lago de fogo e enxofre. Além disso, o politeísmo, a crença em vários deuses. Nós moramos aqui em Salvador e podemos ver como esse politeísmo tenta, Tiago, fazer parte da sociedade e do cotidiano das pessoas. Porém, nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos que só há um Deus, é o Deus verdadeiro. E esse politeísmo tem tentado mostrar que tudo depende do ponto de vista, que não existe só um Deus, mas nós, biblicamente, temos a certeza de que o único Deus que pode todas as coisas é o Jeová Rafá, o nosso Senhor Salvador. Aleluias! A atmosfera dessa cidade envolvida com esse paganismo e politeísmo só fazia com que aquelas pessoas fossem cada vez mais aprisionadas para que fossem destinados ao lago de fogo e enxofre, que é o que a Bíblia nos assegura. Mas nós, que esperamos em Cristo, temos a certeza que o que nos espera é o céu de paz,
e gozo eterno. Terceiro tópico da nossa lição, a cultura e o espírito da Babilônia. Está dividido também em 3 subtópicos: o símbolo de oposição aos valores divinos, a relativização da verdade, a religião que conduz à imortalidade. Observe, o símbolo de oposição aos valores divinos. Babilônia é tanto lugar geográfico, quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. A Babilônia, irmãos, ela procura, né, além de tudo, esse sistema, ele afrontar o que Deus tem de melhor para a sua igreja. Então hoje a gente percebe que a Babilônia é mais do que um lugar geográfico. Então quando a Bíblia se refere à Babilônia, ela está se referindo também a um sistema opressor. De acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 8, olha o que é que João recebe de Cristo, recebe de Deus. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então hoje a Babilônia representa, mais do que tudo, um espírito que tem levado os crentes, a sociedade de forma geral, a fracassarem. É por isso que nós temos um advogado, Jesus Cristo, aleluias, que está intercedendo por nós, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então, essa Babilônia, além de ser uma cidade, ela está representando um sistema que é reprovável, que Deus não aceita e que nós também não podemos aceitar. A igreja não pode aceitar aquilo que o mundo naturaliza, como, por exemplo, casamento entre homem e homem, casamento entre mulher e mulher. Isso é o sistema reprovável representado pela Babilônia. Ainda hoje o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião e ideologias mundanas que confrontam a verdade divina. Esse espírito, irmãos, da Babilônia ainda se encontra atuando, operando na sociedade. E precisamos ter cuidado para que a gente não seja rebelde e que a gente também não seja praticante dessas ideologias. Porque a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado da feitiçaria. E algumas pessoas estão se rebelando, estão aceitando essas ideologias, indo e afrontando aos valores morais estabelecidos por Deus. A relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Olha, irmãos, como eles querem relativizar, dizendo que não existe verdade absoluta. Deus não é verdade absoluta, a Bíblia não é verdade absoluta, a família não é uma verdade absoluta. Tudo isso aqui é relativo. Depende do ponto de vista, é o que eles estão tentando colocar. Eles querem relativizar a verdade para que fique mais fácil oprimir as pessoas e automaticamente usá-las. Mas nós, que somos servos do Senhor, precisamos estar atentos para combatermos essa relativização da verdade. Os utensílios que indicavam ao único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, foram postos no mesmo nível de símbolo de culto de outros deuses. E há quem queira hoje relativizar, irmãos. Há quem diga, por exemplo, hoje que a Bíblia Sagrada é um livro comum. E já há quem diga que ela precisa ser reformulada porque está ultrapassada. Não é verdade. Há quem diga que esta Bíblia fechada é um livro qualquer. Também não é verdade. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é os oráculos divinos. E sobre isso, irmãos, que precisamos estar atentos, porque essa sociedade quer relativizar, quer pegar, assim como fez com os utensílios sagrados do templo, pegar aquilo que nós temos como sagrado hoje, para relativizar a Santa Ceia. Já tem gente que banalizou a Santa Ceia, o batismo nas águas. Pode ser de qualquer maneira, pode jogar um pouquinho de água na cabeça, pode só colocar a cabeça dentro d'água e já está resolvido. Estão banalizando aquilo que nós consideramos como sagrados. Isso com o intuito de
desqualificar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Observe, irmãos, que quando nós fazemos o que a nação de Babilônia fez, é para poder desacreditar aquilo que nós temos como sagrado. A sociedade pós-moderna tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor divino, dentro do mercado religioso. E é isso que nós estamos percebendo. Hoje, a indústria, há quem queira ganhar lucros e dividendos dentro do meio cristão e evangélico, e é isso que a sociedade pós-moderna tem se transformado. Tem olhado para a igreja como uma fonte de tesouro, onde ela pode sobreviver, enriquecer e ter uma melhor qualidade de vida, mas para isso não importa se vai estar ferindo as verdades sagradas, se vai estar afrontando a vontade divina, o que importa para eles é se darem bem. Esse é o sentimento da sociedade pós-moderna. E que a igreja não pode jamais aceitar e nem compactuar na igreja. A religião que conduz à imortalidade, as falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. É verdade. Essas falsas religiões estão pegando a verdade e pervertendo-a de tal forma que quem está envolvido nessas igrejas ou nessas falsas religiões estão seguindo uma vida depravada. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um pastor de uma igreja brasileira que estava batizando um membro da igreja, ele de sunga na piscina, a irmã de biquíni, como se fosse uma coisa natural. Esse é o sentimento da Babilônia, que atualmente se encontra na sociedade atual e que, de fato, leva as pessoas, conduz as pessoas à imoralidade. E quem sabe também faz com que essas pessoas acreditem que isso é uma grande verdade e que se pode viver uma vida depravada. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens, mais modernas e descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. Atualmente a gente vê que esse paganismo está adentrando novelas, filmes e por aí vai. E nós precisamos estar atentos para, primeiro, não estar assistindo esses programas, esses filmes, né? E além do mais, não compactuar e não concordar. É preciso cuidado com o conteúdo que nós estamos consumindo, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Se tem uma coisa que o nosso adversário tem feito, Tiago, ao invés de perseguir, ele está agora usando uma tática de se camuflar. Então, persegue, a igreja cresce. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa tem sido a tática do adversário. Se infiltrar no meio da igreja e começar a relativizar as coisas. Aí aparecem os pseudos pastores, as falsas igrejas. Por isso eu sempre digo, cuidado, nem toda igreja é igreja. Como a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor será salvo. Quarto tópico da nossa lição, vivendo e testemunhando na Babilônia. Uma cidade para se testemunhar é o primeiro subtópico, e o segundo subtópico, testemunhando no mundo. Vejamos, uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade? Será se eles adotaram essa postura porque eles eram apenas pessoas que queriam ser diferentes? Não. Com certeza, Daniel e seus amigos adotaram essa postura de serviço e responsabilidade porque eles foram bem orientados. Os seus pais, onde eles estavam inseridos, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dela ou desse caminho, porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles.
Tem pessoas que estão vivendo agora neste mundo, mas o mundo está também dentro delas. E eu me lembro agora que quando Cristo libertou a nação de Israel do Egito, observem que para tirar a nação de Israel do Egito, Deus mandou 10 pragas para tirar a nação de Israel do Egito. Mas para tirar o Egito de dentro do coração da nação de Israel, Deus precisou mandar 10 mandamentos. Isso é uma verdade. Precisamos estar atentos, porque ainda que eles estivessem lá dentro de Babilônia, eles não deixaram que a Babilônia estivesse dentro deles. E nós, que estamos vivendo neste mundo, estamos deixando que o mundo esteja dentro de nós? Ou nós estamos neste mundo, mas porque sabemos que não somos desse mundo, estamos com o céu dentro de nós? Esse é o desejo de Deus. Eles conheciam as admoestações do Senhor por meio de Jeremias. Deus usou o profeta, Deus falou com o profeta, eles ouviram e aprenderam. Que possamos ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade. Nós somos chamados para contribuirmos, para darmos bom testemunho com a sociedade em que estamos inseridos. Segundo o subtópico da última parte da lição, vivemos num mundo caído e dominado pelo pecado. É verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo dominado por esse pecado e pelo adversário de nossas almas. Mas ainda assim somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. Você pode ser seduzido e ceder, mas você pode ser seduzido, dizer não e ser uma bênção para este mundo. Ore e peça a Deus para que você seja essa bênção. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia. 1 de Pedro 5,13. Sem se deixar ser dominada por ela. Eu volto a dizer, o peixe de água salgada é interessante. Ele nasce, cresce, vive, se reproduz dentro da água salgada, mas quando você tira-o da água, ele não está salgado. Assim deve ser a igreja. A igreja não pode jamais estar ambientada com esse mundo e sendo dominado por ele. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha cidadania celestial, vivemos como forasteiros nessa terra. Dentro em breve, ouviremos o soar da trombeta e seremos arrebatados. Estamos nessa terra, mas não somos dela. Finalizo a nossa lição com a seguinte conclusão. Os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e a prosperidade. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com os princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas. Nós não precisamos brigar com o mundo, não precisamos fazer rebeliões, apenas agindo como Deus quer que hajamos, nos colocar, nos posicionar e termos certeza que Deus, que nos vê, fará com que sejamos bênçãos para essa sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos chegando ao final de mais um programa e se Cristo não voltar para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.